Então, muito boa tarde. Estamos aqui novamente em mais um sábado com as conversas que a ADEP tem promovido todos os sábados. E hoje vamos procurar saber um pouco melhor, que sem dúvida já existe algum conhecimento, mas como é que as associações espíritas se adaptaram a toda esta situação que o confinamento, devido à pandemia do Covid-19, proporcionou. E para tal fizemos um convite à Escola de Beneficência e Caridade Espírita de São João de Ver, aqui representada pelo Isaías. Olá, Isaías. Boa tarde. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. E a Filomena. Exatamente. E boa tarde a todos os ouvintes que nos estejam a acompanhar. Estendemos também o convite ao Grupo Espírita Amor Fraterno de Coimbra, que é representado pela Filomena. Boa tarde, Filomena. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a Isaías, à Cândida e a todos que estão a ouvir. E também ao Centro Espírita Luz Eterna do Olhão, aqui representado pela Cândida. Olá, Cândida. Muito boa tarde a todos. Um grande beijinho. E por isso, vejam, não foi propositado, confesso, mas temos aqui uma representação quase fiel, não é? Em termos geográficos do nosso país. Temos o norte, São João de Ver, não é? Ali a Coimbra no centro e a Cândida no sul. Aliás, nós também gostávamos de ter trazido aqui as ilhas e que fizemos um convite aos Açores, mas infelizmente não foi possível eles terem aceitado, mas fica para uma próxima vez. Então, como sabem, os Centros Espíritas são associações sem fins lucrativos, que são abertas ao público e agregam pessoas que se interessam pela doutrina espírita, que têm as suas profissões normais e nos seus tempos livres acabam por colaborar e trabalhar nesses centros. Eles não cobram entradas e fazem uma série de trabalhos e atividades que vamos aqui também procurar perceber, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui um convite e um desafio para que cada um de vós pudesse apresentar o vosso centro de uma forma resumida, dizer como é que ele surgiu, como é que ele funciona normalmente. Podemos começar pela Cândida? Vamos, sim, senhor. Pronto, o Centro Espírita Luz Eterna foi fundado em Olhão em 1985. E quem o fundou foi um grupo que veio de Angola e foi a dona Maria Luísa que assumiu essa demanda. Mais tarde o centro foi crescendo e foi crescendo em duas vertentes, uma mais espiritualista e uma mais espírita, pelo que se multiplicou e neste momento nós temos em Olhão a União de Cultura Espiritualista de Olhão e o Centro Espírita Luz Eterna. Para dar um pouco a conhecer do Centro Espírita Luz Eterna, é um espaço muito pequenino, que tem a cargo uma dúzia de trabalhadores, sensivelmente, e as nossas atividades distribuem-se por 3 dias na semana. À quarta-feira à noite fazemos o atendimento fraterno de todos aqueles que nos procuram, antes das palestras públicas. Depois das palestras temos o passe e irradiação à distância, e ao sábado temos, portanto, dedicado à evangelização espírita, infanto-juvenil, seguida do curso de aprofundamento da doutrina espírita. À segunda-feira temos os trabalhos de encaminhamento espiritual e são estes os trabalhos que nós desenvolvemos dentro da casa. A par disto, participamos também no intercâmbio de palestrantes que nós promovemos aqui no Algarve, por forma a manter o convívio entre todas as casas espíritas, e como já temos presença na internet já há alguns largos anos, também esclarecemos pessoas através de e-mail e das redes sociais, portanto, dando orientações de acordo com as suas necessidades.
A nível de frequentadores da nossa casa, como temos um espaço muito pequeno, também temos um público muito flutuante, que vai de 15 a 40 pessoas, sensivelmente. Ok. Filomena, e em Coimbra, o Grupo Espírita Amor Fraterno, como é que normalmente trabalha? Quer que eu comece com o nosso início também? Sim, como é que surgiu, sim. Pronto, surgiu em 2006, um grupo que se reunia para estudar as obras de Allan Kardec e, ao mesmo tempo, fazíamos distribuição de alimentos aos sem-abrigo pela rua. Um membro mais novo tinha 3 anos, que era a minha filha, que começou connosco nas ruas, e os outros já todos mais velhos, claro. Continuámos a fazer as duas coisas, até que em 2009 arranjámos um espaço. Portanto, anteriormente fazíamos em casa, uns dos outros, uma vez em minha, ou outro, para fazer esse estudo. Depois, em 2009, resolvemos alugar um espaço, uma garagenzinha, onde continuámos a fazer os estudos e todos os trabalhos. O grupo foi aumentando, até que agora há pouco tempo, há 3 anos, temos um espaço maior, mudámos para um espaço maior, e temos a evangelização infanto-juvenil, a evangelização juvenil jovens 1 e 2, temos as palestras públicas, temos os trabalhos mediúnicos, o estudo de doutrina básico e o ESD. Neste momento estamos também a fazer por Zoom o estudo do Livro dos Espíritos, que tem tido bastante aderência, e é isso, que o espaço tem mais ou menos para 50, 60 pessoas, e pronto, penso que é isso. Ok. Pois, Isaías, e a escola? Escola de Beneficência, Caridade e Amor, não é? Como é que... Caridade Espírita, desculpa. Como é que surgiu? Olha, nós já conhecemos a doutrina espírita desde 1976 e naturalmente que a Escola de Beneficência e Caridade Espírita resulta de um grupo de amigos que decidiram constituir esta associação em 4 de agosto de 1989, onde formalizamos os nossos estatutos e fomos ao notário aqui em Santa Maria da Feira e, portanto, constituímos legalmente. Entretanto, claro, começamos a dinamizar e as nossas reuniões iniciais deste grupo eram realizadas em casas particulares, normalmente ao domingo, e também tínhamos umas visitas aos montes, enquanto não arranjávamos, de facto, uma estrutura adequada para o estudo e para a realização das nossas reuniões. E, nesse sentido, metemos um projeto à Câmara para construir um centro próprio, propriedade da associação, ali que ficaria situado aqui em Sanfins, também em Santa Maria da Feira, mas esse projeto veio reprovado em 1991. Entretanto, decidimos continuar a procurar um outro local adequado, porque havia ainda na altura um determinado preconceito quanto à doutrina espírita, mas nós nunca desanimamos e demos continuidade a esse mesmo projeto, que era ter umas instalações de raiz próprias da Escola de Beneficência e Caridade Espírita. A oportunidade surgiu e então resolvemos construir num terreno comprado, onde fizemos a permuta para o outro terreno que não foi aprovado para a construção, e então de Sanfins passamos para São João de Ver. Entretanto, é claro, decorreram mais ou menos 6 anos e alugámos uma pequena sala numa garagem em Cocujães, onde realizávamos as nossas reuniões de estudo, particularmente à quarta-feira, sextas e domingos. E em 26 de abril de 1997 conseguimos inaugurar as instalações que hoje estamos, que é em São João de Ver, que são umas instalações adequadas,
preparadas e estruturadas de raiz para o funcionamento como uma associação espírita, com salas de estudo, com um salão para palestras, seminários e, portanto, e outros fins dentro da doutrina espírita que fossem necessários para o movimento espírita português. E, portanto, é uma casa com mais ou menos 750 metros quadrados de área coberta, composto por um salão muito grande, outro salão mais pequeno, 2 salas de estudo, uma cabine de passos, é que sabemos, e agora, ultimamente, também uma outra sala de estudo. E, portanto, desde 26 de abril de 1997 estamos a realizar as nossas tarefas aqui nesta casa que pertence à Escola de Beneficência e Caridade Espírita. Começamos muito com sustentabilidade, com poucas pessoas a estudar, e hoje já temos a nossa estrutura relativamente à doutrina, temos reuniões privadas e também temos reuniões públicas. Essas reuniões públicas são realizadas à sexta-feira, às 9 horas da noite, que trata de uma explanação sistematizada do Livro dos Espíritos, em que cada um dos membros, cada trabalhador tem a sua tarefa e tem o seu dia para explanar desta forma o Livro dos Espíritos. É uma reunião pública aberta a todo o público, naturalmente, e com perguntas e respostas. No final também temos, ou durante, também temos o atendimento fraterno, e no final de sexta-feira também temos o passe magnético. Ao domingo estudamos o Evangelho com uma palestra sobre o Evangelho, onde cada um dos responsáveis tem o seu dia próprio, tudo é devidamente sistematizado, cada um tem a sua própria responsabilidade, e a par disso também temos, no mesmo dia, ao domingo, 2 grupos de jovens, um coordenado pela Paula e outro pela Susana, onde os pais com crianças podem efetivamente assistir à palestra pública e ao mesmo tempo deixar os seus filhos na educação infantil-juvenil. Estas são as reuniões públicas que nós temos, e também temos durante a semana várias reuniões de âmbito privado. E temos a segunda-feira, também às 9 horas da noite, onde há um grupo que estuda a mediunidade em si. Os passos, digamos, tudo o que o livro dos médiuns nos pode oferecer. À terça-feira temos 3 grupos a funcionar, que temos espaço para o efeito, sem se perturbarem uns aos outros. Um que trata do curso básico do Espiritismo, outro que estuda, digamos, o Espiritismo em si, dá continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, e temos um outro que dá continuidade ao curso básico do Espiritismo, ou seja, todos aqueles que acabaram o curso, que dura mais sensivelmente 1 ano, que dão continuidade ao estudo da doutrina espírita. E à quarta-feira, também às 9 horas, temos efetivamente um grupo que já vem de Cocujães, que já há muitos anos, muito homogéneo, e que trata do desenvolvimento mediúnico e desobsessão. Naturalmente que a associação vem aumentando, as pessoas vão procurando porque notam a seriedade e notam que, acima de tudo, procuramos dar orientação dentro do referencial espírita, que é a codificação. Temos cerca de 50 trabalhadores neste momento e temos um público que já ultrapassa, em média, mais ou menos 120, 150 pessoas, e que vão procurando conhecer, vão procurando analisar o que é a doutrina espírita, e que são prestados outros esclarecimentos no âmbito do atendimento fraterno, no âmbito de reuniões específicas para orientar e esclarecer e, ao mesmo tempo, dizer o que é, no fundo, a doutrina espírita. Portanto, esta é, de facto, a nossa dinâmica todas as semanas, antes e depois também desta situação pandémica que nós estamos, a Escola de Beneficência e Caridade Espírita está a realizar. E já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. Cândida, e esta
toda esta situação que estamos a passar, mas que durante algum tempo foi ainda mais, vamos assim dizer, mais forte, não é? Temos esta situação de confinamento, ainda estamos numa situação de pandemia. Como é que a vossa associação lidou com esta situação? Como é que, o que é que aconteceu? Olha, nós reagimos com tranquilidade, confiando na misericórdia divina, mas fizemos a nossa parte. Começámos por criar um grupo no WhatsApp, de modo a que mantivéssemos os laços fraternos entre todos, com partilha de mensagens de alento, partilha de informações úteis. Portanto, criámos o nosso grupo, mantendo os nossos laços. Depois pensámos em conjunto, nós tínhamos uma página no Facebook, que é Preces pela Paz do Mundo, e pensámos, ora, porque é que nós não vamos utilizar esta página para fazer lives? Vamos começar a fazer mini palestras de meia hora, sensivelmente, sobre temas diversos. Os temas são inclusivamente sugeridos pelas pessoas que ouvem as mini palestras. Então já abordámos temas como, por exemplo, a violência doméstica, o stress gerado pela quarentena, a fome do corpo e da alma, o papel do espiritismo na sociedade atual, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, do Leon Denis. Bom, coisas muito distintas, histórias dos apóstolos, etc. E na altura que estávamos de quarentena, nós sentimos necessidade de fazer trabalhos diários. Então, digamos que ali era o nosso alimento espiritual, porque nós orávamos em conjunto, irradiávamos pela paz, pedíamos por todos e sentíamos bem, não é? Sentíamos ligados, sentíamos bem. A partir do momento em que as pessoas começaram a regressar aos seus trabalhos, passámos essas atividades todas para uma vez por semana, escolhemos a quarta-feira, que era o dia das nossas palestras, e assim mantemos esses trabalhos. Os vídeos depois encontram-se no Facebook, portanto, com acesso público. Ok. E Filomena, como é que foi aí em Coimbra? Então é assim, fomos apanhados um bocadinho de surpresa, não é? Não estávamos a contar, não tínhamos meios, não tínhamos nenhuma página, tínhamos a página só do Facebook, mas não tínhamos YouTube. E então começámos a pensar como é que vamos resolver tranquilamente, confiante, como é óbvio, nas diretrizes, e então decidimos abrir, fazer convidados palestrantes, em que todas as semanas tínhamos um palestrante sobre um tema. Começámos também a fazer oração, portanto, pelo planeta, por todas as semanas. E começámos também a colocar no YouTube e a fazer semanalmente também as mensagens de amor, que são leituras do Evangelho, enfim, vários livros, Fonte Viva, e o respectivo comentário sobre a leitura. Eu penso que as pessoas têm gostado, é uma forma de estarem também ligadas. E nós também, não é? Começámos com os estudos também, online, com as pessoas que querem estar connosco, estudar, estão. E foi assim durante o tempo de confinamento. E em São João de Ver, Isaías, como é que foi esta situação de confinamento? Carlos Miguel, naturalmente que nós fomos acompanhando toda esta situação. Todas estas ocorrências, eu estive em janeiro em Hong Kong e na China. E quando regressei me perguntaram qual era, digamos, a situação ou a preocupação que existia na China relativamente a esta situação. Não era conhecido porquanto, digamos, a amplitude deste novo coronavírus. O que é certo é que a Escola de Beneficência, Caridade e Espírita foi acompanhando
todas as informações e a evolução deste novo coronavírus. E então, como é de conhecimento de toda a gente, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o novo coronavírus, Covid-2019, como é conhecido, como uma pandemia. E o governo português, naturalmente, que em 18 de março, através do decreto presidencial, declarou o estado de emergência em Portugal. No entanto, mediante as notícias que se iam colhendo, que iam-se tendo em conta não só ao nível daquilo que pairava, principalmente ao nível da saúde, a Escola de Beneficência e Caridade Espírita, em 7 de março, reuniu a direção ou os membros dos órgãos sociais para analisar o que de facto estava a acontecer e tomar as medidas adequadas no sentido de mitigar todos os efeitos e todos estes riscos pandémicos e que de alguma forma necessitavam do tratamento especial. Nessa altura não tínhamos conhecimento da dimensão disto e então decidimos por bem, única e simplesmente, ou melhor, continuar com as reuniões públicas, mas suspendendo uma aproximação, ou seja, o que é que disso originava? Principalmente os passes e os ajuntamentos. No entanto, nós, durante a semana seguinte, fomos analisando mais concretamente o que é que estava a ocorrer e então, em contacto uns com os outros, decidimos encerrar o centro, principalmente no domínio público. E assim, decidimos que, por tempo indeterminado, as reuniões de sexta-feira e as reuniões públicas de domingo iriam ser encerradas até que se conhecesse, de alguma forma, a amplitude e os efeitos desta pandemia. E, portanto, nesse sentido, decidimos, de alguma forma, encerrar as palestras públicas. Entretanto, os próprios responsáveis também, por uma questão prudencial, também decidiram suspender as reuniões privadas à segunda e terças. A de quarta-feira, que era presidida por mim, continuou. Nunca foi suspensa. E, portanto, apresentei, de alguma forma, os argumentos ou os fundamentos para não suspender as reuniões e dar continuidade, que era um trabalho de desenvolvimento mediúnico, e, assim sendo, demos continuidade. E, durante este período, suspendemos as reuniões em geral. Agora, nós, durante esta situação pandémica, durante estes meses, estabelecemos o contato, foi criado um grupo WhatsApp da associação para manter uma relação de proximidade entre todas as pessoas. E fomos sugerindo que cada um dos membros ou cada um dos frequentadores da Escola de Beneficência e Caridade Espírita, ao domingo de manhã, por volta das 10 horas, se reunissem em casa e todos nós, no dia anterior ou no mesmo dia, antes um tempo, sugerisse o tema para nós falarmos em conjunto com os familiares. Claro que não tínhamos, digamos, os meios telemáticos para estarmos presentes por essa mesma via, mas o que é certo, íamos cultivando esta relação de proximidade, onde continuávamos efetivamente a estabelecer contactos com todos os frequentadores do Centro Espírita. E foi, de facto, esta situação que aconteceu. No entanto, a par deste tudo, continuamos também com a assistência, onde cada um de nós iria levar o que era necessário e fundamental para nós prestarmos assistência às famílias carenciadas e, portanto, íamos estabelecendo também a par do estudo propriamente dito da doutrina espírita a nível individual, íamos também levando às pessoas carenciadas. Isaías, os centros são compostos por muita gente, não é? Como é que foi? Certamente algumas pessoas tinham ideias diferentes sobre se haviam de fechar, se haviam de continuar as atividades. Como foi essa gestão de todas essas ideias e opiniões diferentes sobre como lidar com a situação? Olha, essa pergunta é pertinente e, graças a Deus, nós... as pessoas que constituem a Escola de Beneficência e Caridade Espírita aprenderam com alguns erros do passado.
e, portanto, nós falamos abertamente de todos os assuntos de uma forma clara e precisa. Quanto às decisões, foram apresentados os argumentos e os respectivos fundamentos para o encerramento da escola e toda a gente achou conforme e todos nós estivemos de acordo com algumas pequenas reservas, com algumas circunstâncias, mas que todos nós acabamos por aceitar na globalidade os fundamentos gerais para o encerramento da Escola de Beneficência e Caridade Espírita, tendo em conta as circunstâncias, tendo em conta também a nossa responsabilidade e a cooperação que nós deveríamos dar neste domínio para, embora confiando nos benfeitores espirituais, mas também achamos que nós próprios deveríamos fazer o nosso trabalho de casa de forma a mitigar os riscos e de não acontecer alguma imprevisibilidade ao nível infeccioso, e por isso toda a gente aceitou, de acordo, tivemos a melhor harmonia, tanto assim é que, passado alguns meses, em 6 de junho reunimos novamente para analisar novamente a situação, como é que ela estava a decorrer, e então achamos por bem reabrir as reuniões públicas ao domingo, só reuniões públicas ao domingo, não abrimos a sexta-feira, mas já há uma preparação para abrir e, naturalmente, que reabrimos também as reuniões privadas. E tudo já vamos às reaberturas aí. As reaberturas, muito bem. Já mas olha, Carlos Miguel, em resumo, nós, mediante os argumentos que foram apresentados, inclusivamente temos algumas pessoas que enfim, têm conhecimento dos médicos, acompanhavam toda a situação e todos nós, mediante as notícias, olha, achamos por bem tomar esta decisão e, enfim, refletir e, ao mesmo tempo, prepararmos depois para o reinício. Tudo foi pacífico, tudo foi bem aceito e não tivemos conhecimento de algo que pudesse transtornar ou que pudesse fazer ou que pudesse dar um mal-estar ou um desconforto no encerramento destas atividades. Ok. Filomena, e também foi mais ou menos a mesma situação, esta gestão destas ideias diferentes que as pessoas pudessem ter sobre o encerramento? Sim. Nós fizemos uma reunião com todos os trabalhadores e decidimos, de facto, encerrar. Mantivemos isto, eu queria dizer, e acho que todos os voluntários merecem que seja dito isto, um bem-aja a todos, que mantiveram todo o apoio às famílias e carenciadas e a todos os sem-abrigo. Todas as semanas continuaram a ser auxiliados de uma forma diferente, com uma gestão um bocadinho diferente, mas não o deixámos de fazer. E isso eu queria agradecer aqui a todos os que colaboraram e estiveram envolvidos neste trabalho. Sim, e decidimos então fechar o centro nessa altura, numa reunião, e colocámos estas alternativas de começarmos a fazer um trabalho por internet. Não é? Ok. Cândida, e sim, foi. Cândida, e em Olhão, como é que foi a decisão de encerrar o centro? Foi bem aceito por todos? Era a ideia geral de todas as pessoas, ou de grande parte delas? Sim, foi aceito por unanimidade. Nós partilhamos muito a ideia que vivemos num mundo e temos que seguir as regras do mundo. Essas foram as orientações governamentais e nós acatamos, sim. E, Candinha e Olhão, vocês já retomaram algumas das atividades presenciais? Não. É assim, respeitando as orientações governamentais, nós só conseguimos colocar dentro do nosso espaço cerca de 6, 7 pessoas. Ora, os trabalhadores são 12, só os trabalhadores são 12, pelo que achamos que não reunimos condições para já para reabrir as portas. Ok.
E Filménia, vocês já retomaram algumas das atividades? Já, sim. Tivemos uma reunião. Sim. Desculpe. Ia perguntar em que condições é que então retomaram. Sim. Fizemos uma reunião onde todos decidimos que sim, que já poderíamos com toda a segurança fazer a abertura. Embora quer dizer que a única coisa que estamos a fazer presencialmente é a palestra pública, o atendimento fraterno, o passe neste momento é coletivo, e estamos a fazer por Zoom, como já tinha dito, o estudo, a evangelização infantil, juvenil e os jovens, também à sexta-feira e ao sábado, e com toda a segurança. Começámos com a palestra pública, abrimos ao público com as devidas distâncias, desinfetar as mãos quando entram, entrada de uma forma ordenada. Como é que gerem essa... Porque neste momento há um número muito mais limitado de pessoas que podem estar no centro, não é? Antigamente, às vezes, havia pessoas que a porta até tinha que ficar aberta, nos centros em que eu colaboro, que a porta tinha que ficar aberta e as pessoas assistiam às palestras do lado de fora, com as portas abertas, porque era tanta gente, não é? Neste momento há uma situação completamente diferente, não é? Onde quase tem que haver uma limitação do número de pessoas devido ao tamanho do espaço. Como é que vocês gerem isso? Colocámos distanciamento entre as cadeiras, colocámos umas cadeiras para pessoas que são familiares juntas, 2 cadeiras, mas com distanciamento de todas as outras. Aliás, temos uma fotografia no nosso Facebook, onde mostramos o distanciamento e a sala, não é? As pessoas que entram, portanto, a distância é entre mais ou menos 2 metros, entre cadeiras. Claro que neste momento só entram, enquanto entravam 60, agora só podem estar 30, 29, 30, por aí assim. As pessoas entram ordenadamente, sentam-se, começam por sentar-se na parte da frente, de frente para trás, e depois à saída saem primeiro as de trás e depois as últimas serão as da frente. Com máscaras, desinfecção de mãos, o ambiente arejado, janelas abertas, e penso que toda a gente se sente segura. E mantém o passe da mesma forma como era feito? Não. Neste momento é coletivo. Passe coletivo, exatamente. Okay. E penso que as pessoas se sentem seguras e têm estado sempre... as cadeiras, portanto, têm estado sempre cheias. Quando chega ao limite, colocamos um papel na entrada a dizer que a lotação que já está esgotada e, portanto, não é possível mais. E a resposta das pessoas tem sido boa a essa situação? Sim. Tranquilo, calminho, sem qualquer problema. Ok. E aqui um link possivelmente do espaço do grupo espírita onde a Filomena colabora. Isaías, e vocês têm um espaço enorme, já retomaram algumas das atividades presenciais? Exatamente. Uma delas não foi interrompida, não é? Como disseste. Sim, o grupo de quarta-feira, que era o desenvolvimento mediúnico e desobsessão, nunca foi suspenso. Naturalmente, depois dessa suspensão, depois de corrido todo o tempo, em 6 de junho, a direção, ou melhor, o Conselho Geral, ou os órgãos sociais da Escola de Beneficência e Caridade Espírita reuniram no sentido de analisar e planear a eventual abertura da Escola de Beneficência e Caridade Espírita. Nesse sentido, analisou-se em profundidade todas as circunstâncias e então decidimos abrir ou fazer a reabertura, primeiramente, dos trabalhos públicos somente ao domingo, e também foi convencionado que os próprios responsáveis dos grupos tinham autonomia para analisarem a situação e, portanto, fazerem a respectiva gestão da continuidade do estudo da doutrina espírita nos seus diversos aspectos.
Então foi decidido e tivemos depois, éramos para abrir, nós esta aconteceu num sábado, portanto no domingo não reunimos, éramos para abrir no domingo seguinte, mas achamos por bem, enfim, informar todos os frequentadores da Casa Espírita, conforme as normas a seguir, o que é que tínhamos que planear e ao mesmo tempo arejar. Porquanto, quando entramos dentro das instalações, verificamos que elas precisavam de algo, enfim, de limpeza, de desinfecção, porque tinha estado bastante fechado e, naturalmente, com umidade, etc., ganhou um determinado bolor ou um ressoamento nas próprias cadeiras que foi necessário cuidar. E, nesse sentido, preparamos, e então nós temos uma sala grande que, efetivamente, em condições normais, cabem lá cerca de 480 a 500 pessoas. Decidimos utilizar para as palestras públicas de domingo esse salão, mais nenhum outro, e então verificamos que de 480 lugares sentados, com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, ficamos aproximadamente com 110 pessoas na sala, aproximadamente. E abrimos no dia 14 de junho, onde também houve todo aquele período antecessório de recomendações, do uso de máscara, enfim, de adaptação da própria escola quanto à higienização, quanto aos aspectos fundamentais para que as pessoas se sentissem seguras, confiantes e pudessem ir ao centro espírita com todo o conforto, com toda a confiança e sentir que era extremamente útil essa reabertura. E assim abrimos o trabalho público do domingo, às 10 horas. Isaías, e como é que foi a participação das pessoas? Desculpa lá interromper. Olha, como é que foi a participação das pessoas? Apareceu muita gente? Apareceu muita gente, sim. Não apareceram as 120, 110 pessoas que a sala tem capacidade, mas, no entanto, o que a gente vem vindo a verificar é que tem vindo a aumentar e, portanto, as pessoas efetivamente estão já a frequentar. No primeiro dia, as pessoas sentiram-se confiantes, sentiram-se alegres e, portanto, viram com uma outra predisposição a reabertura da Escola de Beneficência e Caridade Espírita. Naturalmente com máscaras, naturalmente com as janelas e portas abertas no sentido de haver circulação de ar, higienização à entrada, pedindo às pessoas que não se agrupassem, que logo que terminasse os trabalhos, que terminava sempre com o passo coletivo, após a palestra do Evangelho, que higienizassem, se o pretendessem, e portanto tínhamos pela saída, tínhamos também lá os elementos higiênicos para que as pessoas o fizessem, se o entender, e depois que cada um regressasse a casa e que pedimos também que não ficasse, porque nós temos um hall, temos ali a estrada que não tem muito movimento e que é propício para as pessoas conversarem. Também pedimos, por uma questão de responsabilidade, por uma questão de exemplo, pedimos às pessoas que efetivamente não se ficassem a conviver, não é? Exatamente, que toda a gente gostaria. Mas, atentas às circunstâncias, nós temos de ser um exemplo vivo dessa situação. E isso tem acontecido, e, portanto, as pessoas. E a circulação faz por uma porta e a saída é por outra. Portanto, isto, o trabalho público do domingo. À sexta, vai continuar suspenso até uma nova análise. Ok. E já agora, como é que tu sentes, ou seja, as pessoas estiveram durante bastante tempo, estamos aqui a falar de alguns meses, e alguns centros ainda não estão abertos, por exemplo, como o da Cândida, já falo com ela sobre isso. Há aqui um afastamento, as pessoas não puderam ir ao centro, havia pessoas que tinham essa quase necessidade dessa participação no centro. Como é que vocês sentiram esta ausência dos centros na vida das pessoas? E depois, no regresso, o que é que elas vos contaram sobre isso? Como é que foi esta ausência dos centros na vida das pessoas? Conseguem ter alguma percepção disso? De facto, na conversa que temos tido, conseguimos acompanhar de perto a ansiedade que as pessoas tinham que o centro reabrisse. Naturalmente que nós íamos aconselhando para que as pessoas, naturalmente,
tivessem essa relação de proximidade com o estudo de doutrina, que de facto mantivessem, através do pensamento, uma ligação direta com a realização dos trabalhos, principalmente a nível individual que fazíamos e que procurávamos manter ao domingo, e de facto, quando houve essa reabertura, naturalmente sentimos, em algumas circunstâncias e alguns testemunhos que nos deram, o calor, o conforto que o Centro Espírita transmite às pessoas e o próprio Evangelho, dentro das suas características de orientação e de consolação, que transmitiram essa mesma alegria. Notou-se que as pessoas sentiam a necessidade deste convívio espiritual matinal e que servia de reflexão e, ao mesmo tempo, de orientação e de consolação. Sentimos essa mesma alegria. E isto foi manifestado por algumas pessoas que nos disseram abertamente e nós sentimos. No domingo passado fui eu que realizei a palestra na Escola de Beneficência, Caridade e Espírita e todos nós que estamos lá de cima e, apesar da máscara, sentimos a alegria com que as pessoas estavam ali e que viviam aquele momento e que, apesar do tempo, não se notava aquele enfado, mesmo aquela coisa de se ir embora. Era uma alegria constante que se notava com, enfim, as necessárias adaptações e com estas circunstâncias que nós vemos e com a máscara, que não se pode ver o rosto, mas notava-se a alegria dos próprios olhos a refletirem. E também porque estavas tu a palestrar, não é, Isaías? Também. Se calhar. Mas olha, eu desculpe lá, eu às vezes sou tipo Fidel Castro, que demoro muito tempo, às vezes pode tornar-me mas não. Mas de facto notei a alegria das pessoas. Entretanto, Carlos Miguel, claro que os trabalhos privados, esses, logo após a reunião pública do domingo, houve continuidade dos mesmos e, portanto, os responsáveis que houveram por bem suspender deram reinício às suas tarefas e tudo está, à exceção de sexta-feira, tudo está a funcionar dentro da normalidade e consideramos normalidade, não é? Para os nossos trabalhos, com todo o cuidado, naturalmente, com toda a prudência, para que não aconteça nada contingente que possa pôr em causa a continuidade dos trabalhos. Filomena, um bocadinho sobre aquela última questão que tinha colocado ao Isaías, sobre essa percepção da ausência dos centros na vida das pessoas durante estes meses. Qual é a sua percepção disso? Eu antes só queria dizer uma coisa, se não se importam. Eu, que há bocadinho esqueci-me, iniciámos também outro tipo de trabalhos, que foi irradiação presencial, também no centro, e os trabalhos privados, trabalho mediúnico também já iniciado, com as devidas distâncias, claro, com todos os cuidados, mas também já foram iniciados. Em relação, eu achei muita piada porque durante esse tempo as pessoas telefonavam, outras mandavam mensagem, quando é que abrem? Mas já podiam abrir. Eu disse, não, mas nós temos que... Então estava a explicar que não era possível, mas as pessoas, notámos muita ansiedade das pessoas. Houve algumas pessoas que também me disseram, eu sentia falta do centro, mas agora que não podíamos ir, foi muito difícil. E notei que, de facto, as pessoas sentiram-se com muita necessidade e com muita falta de estarem, do ambiente, enfim, foi o que elas disseram e com muita alegria voltaram. E disseram já depois, ainda bem que já conseguimos arranjar maneira de abrirmos e de estarmos novamente. E, de facto, sinto essa alegria e essa das pessoas termos aberto. Ok. Cândida, apesar de não terem aberto, certamente tem contacto com as pessoas que frequentam ou frequentavam o centro. E qual é a percepção em relação a essa ausência do centro, pelo menos de uma forma física, da vida das pessoas, das suas rotinas? Qual é a sua percepção sobre isso?
Pois nós, como dissemos, nós criámos o grupo do WhatsApp. Nem toda a gente tem o grupo do WhatsApp, obviamente. Pelo que telefonamos para as pessoas que não têm esse meio de comunicação, telefonamos para saber como é que elas se encontram e todas elas compreendem, pois o nosso espaço é um espaço mesmo pequeno e todas as pessoas compreendem que não reunimos efetivamente as condições. Todas sentem muita falta do centro espírita, sem dúvida nenhuma, das atividades, sobretudo do convívio fraterno que conseguem sentir, mas toda a gente compreende que efetivamente não estão reunidas ainda as condições necessárias para nós reunirmos. E, Cândida, disse-me que tinham nesta limitação que esta situação toda provocou, acabaram por fazer um grupo do WhatsApp, no Facebook fizeram algumas orações direcionadas em grupo, não é? Como é que correu essa experiência? Certamente foi algo novo, que não era algo que existia. Como é que correu essa experiência? Correu mesmo muito bem. Muito bem. Quando nós estávamos mesmo de quarentena, como eu disse há pouco, foi uma necessidade que sentimos. Sentíamos necessidade daquele alimento espiritual. E depois começámos primeiro por fazer irradiação, apenas pela paz, e depois o trabalho foi começámos a lançar desafio às pessoas para tratarmos de temas à luz da doutrina espírita. As pessoas foram fazendo as suas sugestões e nós diariamente tratávamos de assuntos que nunca tratámos no Centro Espírita. Por exemplo, um dos assuntos foi falar sobre o Espírito Santo. Nunca tínhamos falado sobre o Espírito Santo no Centro Espírita, mas falámos ali. E as pessoas sentiam-se bem, portanto, digamos que pelos relatos era um espaço necessário para alargarem os seus laços fraternos e para manterem o equilíbrio emocional, sobretudo. E tendo essa boa experiência, vocês, acabada, e não sabendo ainda quando é que estas contingências que estamos a passar terão um fim, mas acabada e voltando à tal normalidade, naturalmente a normalidade entre aspas, vocês ponderam continuar com esta experiência online ou ao fim desta contingência vão novamente voltar àquilo que tinham em termos de atividades? Esta experiência serviu-nos para percebermos que todo o ser humano no século presente tem duas realidades, que é a vida relacional presencial, mas também a vida relacional através do digital. E hoje em dia toda a gente tem um móvel, toda a gente está ligada na internet. Não é toda a gente, mas muitas pessoas o fazem. Sem dúvida nenhuma que esta será uma vertente que iremos cuidar, talvez noutros moldes, mas que iremos cuidar por dar continuidade. Ok. E Filomena, vocês, se não me falha a memória, começaram a fazer alguns estudos por Zoom, não é? Fizeram também algumas sessões públicas pelo Facebook, certo? Como é que correu essa experiência? Correu bem, muito bem, as pessoas aderiram. E agora aqui vou só meter aqui um parentezinho para dizer que há bocadinho, quando as pessoas me perguntavam quando é que abríamos, eu dizia, olha, mas vão vendo no YouTube, porque assim vão estando ligados, também vão estando em sintonia. Ai, mas não é a mesma coisa. E de facto acham que o ambiente, todo o envolvimento do centro é diferente. Pronto. Mas estamos a pensar, de facto, em continuar com alguns trabalhos por Zoom, por internet. Pelo menos os estudos. E porquê? Porque eu percebi que há pessoas que têm dificuldade, ou porque estão um pouco mais longe, por várias razões, às vezes de ir aos estudos, ao centro, à casa. E então
percebi que se tornava mais fácil e estiveram mais presentes por este meio. Achei muito engraçado isso. Então, pelo menos isso, iremos continuar a parte dos estudos, algum tipo de estudos, que depois iremos perceber quais. Continuar por este meio. Porque, de facto, achei que as pessoas aderiram, várias pessoas, outras pessoas aderiram, inclusivamente também do Brasil. Estou a achar uma experiência interessante. E os trabalhadores? Às vezes as pessoas aderem, mas às vezes... os trabalhadores também, sim. Sim, eu nisso, com os estudos e os trabalhadores, eu sou um bocadinho... gosto, porque acho que todos temos que estudar, nunca ninguém sabe tudo, não é? Jamais, de forma nenhuma, e os trabalhadores devem ser os primeiros a estarem preparados e a saber mais e cada vez mais para ajudar a eles e aos outros, não é? Mas eles aderiram todos ali certinhos, sempre. São 5 estrelas, de facto, são o meu abraço, de facto, porque todos eles são excepcionais. Ótimo. Isaías, eu confesso que não fixei se vocês fizeram atividades online ou não. Vais ter que me recordar se vocês fizeram alguma atividade online ou não. Digamos, objetivamente, não. Nós criamos, foi um grupo WhatsApp, no sentido de mantermos uma ligação e uma relação de proximidade entre todos os membros, onde ficou mais ou menos estabelecido que todos aqueles que pudessem reunir-se individualmente ao domingo de manhã às 10 horas para darmos continuidade a esta, digamos, divulgação ou difusão através do pensamento das boas energias e desta mesma relação de proximidade. Nós, aqui na Escola de Beneficência e Caridade Espírita, tendo em conta a disponibilidade dos elementos e dos trabalhadores e da sua boa vontade, damos primazia, de facto, aos trabalhos presenciais. Tanto assim é que nós dizemos que neste momento temos 21 pessoas a frequentar o curso básico de Espiritismo, que já vai em várias versões. E, portanto, nota-se que aqui na nossa região, seja onde ver, que as pessoas gostam da presença, gostam de ir aos locais e, portanto, é tudo uma questão de planeamento, onde as pessoas se dispõem e, a partir daí, se organiza, se planeia e, de alguma forma, nota-se uma assiduidade e uma presença constante nas reuniões espíritas. E, tendo em conta estes factos, naturalmente que as coisas vão surgindo, as oportunidades vão aparecendo e é claro que a Escola de Beneficência e Caridade Espírita estará aberta para se adaptar em algumas circunstâncias, se alguém o sugerir ou se alguém vier dizer porque é que vocês não fazem assim ou porque é que não dão esta oportunidade, nós acompanhamos. Naturalmente não tem surgido isso, tem surgido de facto a oportunidade das pessoas presencialmente quererem estar na frequência dos cursos e na continuidade dos trabalhos sistematizados e temos aproveitado isso. Portanto, durante esta pandemia, a única coisa que fizemos foi manter uma relação de proximidade através do trabalho ao domingo, individualmente. Isaías, temos aqui... Desculpe, Filomeno, já lhe dou a palavra, desculpa. Temos aqui uma questão da Letícia, que é uma pergunta para ti, onde ele procura saber onde é que é exatamente o centro da escola. Exatamente. Seja onde ver é um bocado complicado, porque é atravessada para a Estrada Nacional número 1. E então, quem vier na direção do Porto, na Estrada Nacional número 1, vai ao seu lado esquerdo, vai ter, digamos, São João de Ver, que é na Quinta da Vinha, que também temos, quem quiser procurar, pode encontrar a Escola de Beneficência e Caridade Espírita através do Facebook, onde tem todas as coordenadas e todas as orientações.
eu reconheço que não é fácil chegar, porque muitas das vezes as pessoas pensam São João de Ver e vão para o centro, e então estão a desviar-se. Quem vem do Porto, quem vai do Porto para Lisboa, vira-se à direita, e então nunca mais lá chega. E tem que chegar, de alguma forma, na Estrada Nacional número 1, ir, e quando estiver perto de uma grande discoteca que hoje está, enfim, completamente suspensa, ao lado esquerdo, quem vai para Caldas de São Jorge ou Arouca, e depois vira aí à esquerda e vai encontrar o nosso centro. Não é fácil, tem que ir procurar através do GPS, e com o GPS encontra muito facilmente, porque estão lá as coordenadas. É em São João de Ver, é no concelho de Santa Maria da Feira, e é na Quinta da Vinha, que se chama, portanto, que é o local ou propriamente a direção adequada para lá chegar. Filomena, ia dizer qualquer coisa há pouco. Cortei-lhe a palavra, desculpa lá. Não, por favor. Eu ia só dizer que os estudos continuam presencialmente também, não é? No centro continua a haver estudo. Só que, só queria esclarecer isto, iremos também continuar via internet, porque achamos que pessoas que não podem ir ao centro por algum motivo podem continuar a ter conhecimentos e a estudar por outro meio. Portanto, são alternativas, é uma alternativa ao estudo presencial também. Era só isso que eu queria dizer, está bem? Ok. Já agora, Filomena, o vosso centro, eventualmente pessoas que sejam da área da zona centro, que queiram encontrar o vosso centro, de que forma é que podem fazê-lo? Como é que para se dirigirem ao centro espírita, ao grupo espírita Amor Fraterno, como é que se podem fazer? Qual é a melhor forma de encontrar o vosso centro? Pelo Facebook tem lá a localização e a direção. De qualquer maneira, é em Chão do Bispo, junto ao Tovim, que é conhecido, é um bocadinho acima do Tovim. Vai pela circular externa, quem vem de fora pode ir pela circular externa e vai ter ao Tovim, sobe mais um bocadinho e é em Chão do Bispo. De qualquer maneira, estão as coordenadas, está a direção no Facebook. Ótimo. E Cândida? Contacto, também alguma coisa que seja necessário, também lá está o contacto. Eu também oriento e ajudo no que for necessário. Ok. Cândida, e em termos do Centro Espírita Luz Eterna, neste momento ainda não abriram as atividades, não é? Ainda estão suspensas, mas qual é a melhor forma de chegar até vós? À semelhança do que já disseram os amigos que aqui estão presentes, nós também temos um mapa do Google Maps na página do blog do Centro Espírita Luz Eterna, mas a melhor forma de chegar ao nosso centro é descer a avenida principal de Olhão. Quando chegarem aos Correios, aos CTT, do lado esquerdo temos a Caixa Geral de Depósitos, é ir pela rua da Caixa Geral de Depósitos, a segunda transversal à direita. Não tem nada que saber. Não. As perguntas que, entretanto, já estamos mesmo a chegar às conversas, as boas conversas acabam rápido, não é? Mas estamos quase a chegar ao final. As perguntas que nos foram colocando aqui, de alguma forma nós já fomos respondendo. Temos aqui uma, que é o Pedro Ribeiro, que isto aqui é mais para o Isaías e para a Filomena, cujos centros já abriram, mas como fazem para controlar a assistência, uma vez que tendo de obedecer a critérios de segurança, a capacidade das salas ficaram mais limitadas, não é? Fazem isso por ordem de chegada, por pré-inscrição ou outro método. Filomena? Nós é por ordem de chegada. Ok. Então, por ordem de chegada, e quando atingir o limite, colocam um sinal, um papel a dizer que já foi atingida a legislação, não é? Foi atingido, exatamente. Ainda colocámos essa questão e por inscrição, só que seria muito complicado por aí. Então, todos nós decidimos que seria o melhor fazer assim. Isaías. E tem corrido
tudo bem, não tem ido as pessoas certinhas, não tem havido problema nenhum. Não há pessoas a dar com o nariz na porta. Não, tem sido muito bom. É assim, também se chegar mais uma ou outra pessoa, pronto, um trabalhador vem para outra salinha, ouve na mesma, está na sala contínua e ouve também e dá a vez à pessoa, não tem problema nenhum. Mas okay. tem estado tudo muito bem. Isaías. Olha, a Escola de Beneficência e Caridade Espírita, graças a Deus, tem um espaço bastante amplo e, de alguma forma, tem condições para receber, neste momento, todos os frequentadores. No entanto, a entrada é por ordem de chegada, não temos tido qualquer congestionamento nesse sentido, onde tínhamos que dizer às pessoas, olha, não podem entrar, porque efetivamente está esgotada a lotação. Não. Nestas 3 semanas em que abrimos, portanto, o espaço é suficiente para as pessoas estarem confortáveis e, nesse sentido, estamos a adotar a medida de a pessoa que vai chegando é orientada no sentido de ocupar as primeiras cadeiras e ir-se enchendo de frente para trás. E, portanto, neste sentido, as pessoas sentem que há espaço, estão à vontade, portanto, digamos, é a única regra. À medida que vão chegando, higienem-se, ocupem o seu espaço, não fiquem no hall, ocupem o seu espaço e estejam completamente à vontade. Portanto, neste momento não há nenhum congestionamento. Podem vir ao centro. Se houver algum congestionamento, nós também abrimos a porta lateral e as pessoas podem existir também cá fora, sentadinhas em cadeiras, porque cadeiras é o que há mais. Portanto, neste momento, graças a Deus, não há congestionamento e podemos oferecer todas as condições dentro da responsabilidade também das próprias pessoas e estarem confortáveis, sentirem-se seguras e sentirem-se felizes por ouvir as lições que ali são ministradas. Ok, tenho aqui uma última solicitação, mas que era para partilharem o endereço eletrónico, principalmente do e-mail de cada um dos centros. O que eu vou propor é que no final vocês dão-me esse e-mail de cada um dos centros e eu depois partilho aqui no comentário do direto e assim depois a pessoa pode, neste caso, foi a Letícia que pediu isso e pode assim depois consultar e ver esse endereço de correio eletrónico, está bem? Pronto, e queria agradecer pela vossa disponibilidade neste dia de calor. Acredito que em Olhão esteja ainda muito mais de calor do que em São João do Ver e que em Coimbra, não é? Mas queria agradecer por terem aceitado este convite e terem estado aqui nesta conversa connosco e pronto, espero vê-los um dia destes presencialmente, ok? Para vos dar um abraço, está bem? Eu também. Podemos encontrar, acho que sim. Foi bom estar aqui entre amigos que já não vi há algum tempo. Um grande beijinho para todos. Ok. Eu queria agradecer a oportunidade que a ADEP nos deu, transmitir, digamos, um bocadinho das nossas experiências e desejar a todos muita paz e que tudo corra pelo melhor e que nós nos possamos sentir confiantes por tudo o que a doutrina espírita nos ensina. Muito obrigado pelo convite. Por isso é a doutrina consoladora, não é? Naturalmente. Ok, muito boa tarde a todos e boa tarde e obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam e que participaram também nesta conversa, está bem? E até sábado. Obrigado. Yes.